Olá, tudo bem? Nesse vídeo você aprenderá a diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Aprenderá também a identificar o período composto misto. Fique atento aos exemplos e às dicas repassadas. Tenha uma boa aula. Então, antes de falar de coordenação e subordinação, vou fazer aqui uma rápida revisão sobre o que seja o período. Você lembra? Se não, fique atento. Então, o que é o período? É a frase constituída por uma ou mais orações. E dependendo do número de orações que eu componho, o período pode ser período simples ou período composto. E quando é que o período é simples? Ele é simples quando a frase é constituída, ou seja, quando a frase é formada por uma única oração. Podem ser chamados também de oração absoluta. Vamos ver o exemplo. Dezenas de turistas invadiram a praia. Observe que aqui tem apenas um verbo, invadiram. Então, se é apenas um verbo, tem uma oração. E se tem uma oração, nós chamamos de período simples, ok? Vamos ver o que é o período composto. O período composto é formado por mais de uma oração. Vamos ver o exemplo. Dezenas de turistas invadiram a praia e repudiaram a sujeira. Observe, são dois verbos, invadiram e repudiaram. São dois verbos, duas orações. Dezenas de turistas invadiram a praia, segunda oração, e repudiaram a sujeira. Portanto, período composto. Entendido? Bom, os períodos compostos são três. Quais são eles? Como é que são chamados? É o período composto por coordenação, o período composto por subordinação e o período composto por coordenação e subordinação simultaneamente, tá? Podendo ser chamado também de período composto misto. Vamos ver como é que são formados, né? Como cada um desses períodos são formados. O período composto por coordenação, ele é formado por orações independentes, ou seja, orações que não dependem uma da outra para que tenham sentido completo. E essas orações são chamadas ainda de orações coordenadas, certo? Então faça aí a ligação. Orações independentes, orações coordenadas, tá? Vamos ver o exemplo. Dezenas de turistas invadiram a praia, repudiaram a sujeira e coletaram toneladas de lixo. Então, identificando os verbos invadiram, repudiaram, coletaram. Observe que nesse período tem três verbos. Se são três verbos, são três orações, ok? Agora, vamos identificar cada uma dessas orações, tá? Dezenas de turistas invadiram a praia, que é a primeira oração, repudiaram a sujeira, segunda oração, e coletaram toneladas de lixo, terceira oração. Agora, uma forma prática, uma forma fácil de você identificar um período composto por coordenação. Primeiro, identificando aqui o sujeito, dezenas de turistas, ok? Aqui tem o sujeito. Agora, imagine alguém chegando até você e fala: dezenas de turistas invadiram a praia. Bom, agora, observe que, que essa oração aí não precisa de um complemento para que tenha sentido completo, certo? Então, deu para compreender. Dezenas de turistas invadiram a praia, certo? Então, está compreendido. Isso é oração coordenada, certo? Agora vamos ver a próxima. Imagine mais uma vez a pessoa, né? Pode ser a mesma, pode ser uma outra, tá? Então chega até você e fala o seguinte: dezenas de turistas repudiaram a sujeira. Então, você percebeu que mais uma vez essa segunda oração está completa, o sentido está completo? Então, mais uma vez, a segunda oração não precisa da outra para que tenha o sentido completo? Isso é oração coordenada. E por último,
dezenas de turistas coletaram toneladas de lixo. Mais uma vez, essa oração aí também está independente, né? Ou seja, ela não precisa de outras orações para que tenha sentido completo. Entendido? Então, orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não depende uma da outra para que tenha sentido, para que tenha significação. Ok? Bom, e o que é o período composto por subordinação? Então, se a coordenação é independência, a subordinação é dependência. Vamos ver. Esse período é formado por orações subordinadas, sendo uma delas a oração principal. Uma oração depende da outra para que o enunciado tenha sentido completo. Vamos ver os exemplos. Todos os jogadores discordaram de que o técnico havia fracassado. Então, identificado aí os verbos, discordaram, havia. Agora, identificando a primeira oração. Todos os jogadores discordaram. Segunda oração, de que o técnico havia fracassado. Então, você já deve ter percebido que aqui, nesse caso, uma oração complementa a outra, complementa o sentido da outra, certo? Então, mais uma vez, vamos identificar o que é o sujeito. Todos os jogadores é o sujeito. Agora, imagine a pessoa chegando até você e fala: todos os jogadores discordaram. Tem sentido completo? Não tem, né? Então, automaticamente, você vai fazer a pergunta: discordaram de quê? Que quem discorda, discorda de algo, né? Assim? Então, todos os jogadores discordaram de quê? Então, observe que a segunda oração ela vai completar a primeira, de que o técnico havia fracassado. Você percebeu que aqui as orações elas dependem uma da outra para que tenha sentido completo, certo? Vamos ver o segundo exemplo. Os cientistas deduziram que os mares esquentaram 2 vezes mais. Identificando os verbos, deduziram e esquentaram. Vamos identificar a primeira oração. Os cientistas deduziram. E a segunda oração, que os mares esquentaram 2 vezes mais. Mais uma vez, identificando aqui o sujeito, tá? Então, imagine a pessoa chegando até você e fala: os cientistas deduziram. Observe que não tem sentido completo, porque você vai automaticamente você vai fazer a pergunta, né? Os cientistas deduziram o quê? Certo? Então percebeu que a segunda oração vai completar a primeira, certo? Os cientistas deduziram o quê? Que os mares esquentaram 2 vezes mais, certo? Então isso é subordinação. As orações, elas dependem uma da outra para que haja sentido completo, tá? E agora o período composto por coordenação e subordinação, ou período composto misto. Já vimos que a oração coordenada, o período composto por coordenação é formado por orações coordenadas, e o período composto por subordinação, formado por orações subordinadas. Portanto, o período composto por coordenação e subordinação é formado por orações coordenadas e também por orações subordinadas. Elas se articulam na estrutura do período. Vamos ver o exemplo. Enquanto ela cantar, observe que a primeira oração, certo? Ficarei em silêncio, segunda oração, e prestarei atenção nos movimentos dos seus lábios, a terceira oração. Você já deve ter percebido que, quando se fala enquanto ela cantar, essa primeira oração não tem um sentido completo, né? Então, enquanto ela cantar, ficarei em silêncio. Agora sim, o sentido ficou completo. Poderia ser assim também, né? Ficarei em silêncio enquanto ela cantar. Então, uma oração depende da outra para que haja o sentido completo. Aqui é uma oração subordinada, tá certo? Vou colocar aqui o O de oração, oração subordinada. E aqui é uma oração principal. Então, essas orações aqui, né, são dependências umas das outras. Orações subordinadas. Ok, aqui há uma dependência. Agora, observe a terceira
oração, e prestarei atenção nos movimentos dos seus lábios. Então, observe que essa terceira oração é diferente das anteriores. Observe que ela tem o seu sentido completo, sem depender das orações anteriores. Portanto, aqui é uma oração coordenada. Entendido? Então, período composto por coordenação, né, e por subordinação. Por quê? Tem orações subordinadas e tem orações coordenadas, tá? Bom, então eu espero que você tenha entendido o conteúdo. Não esqueça de dar um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e espero você nas próximas aulas. Boa aula, bons estudos e fique com Deus.